É com muito prazer que eu apresento a Biossance como a nova apoiadora do nosso programa. A Biossance é pioneira em beleza limpa através da biotecnologia. A Biossance tem uma linha completa de produtos de cuidados com a pele sustentáveis, cruelty-free, veganos e livres de ingredientes tóxicos para a sua saúde e a do planeta. Acesse agora o site www.biossance.com.br para dar uma olhadinha em todos os produtos da marca. Ser mãe é algo que sempre quis. Entendi que meu caminho era adoção, que tornou meu sonho possível. A adoção não é caridade, e sim uma forma de construir uma família. No Amar de hoje, vamos conversar com a Lela, que ficou conhecida após criar um perfil super legal no Instagram, o Jantinha de Hoje, que dá dica de receitas deliciosas e que fazem muito sucesso. Mas hoje a gente vai falar sobre o outro lado da vida da Lela, que é a maternidade. Ela e seu marido Wilson sempre quiseram ser pais e, após realizar diversos tratamentos para engravidar, decidiram partir para a adoção. Ela vai contar toda a trajetória até conseguir realizar o seu sonho de ser mãe. Lela, estou muito feliz que você está aqui no programa. Obrigada. Já virei sua fã porque todas as meninas aqui te adoram. Já me venderam suas receitas. Bom, você é conhecida por mostrar todas essas receitas deliciosas que faz a gente ter muita vontade de comer no teu Instagram, que é o Jantinha de Hoje. Você tem muitos inscritos. E no começo, parece que você era bem tímida. E você só ensinava os seguidores a fazerem as receitas. Daí, com o passar do tempo, você foi se soltando, ficando mais à vontade, e as pessoas começaram a querer saber mais da tua vida natural, né? E um dos temas que mais te perguntavam era se você queria ter filhos. Isso sempre foi um sonho para você e para o seu marido? Sempre foi. E eu nunca imaginei que eu não poderia ter filhos, né? Que seria tão difícil ter filhos. Então eu nunca pensei nessa dificuldade, né? E quando a gente começou a tentar e não estava dando certo, foi que aí eu fui procurar, né, os médicos e tudo. E a princípio não tinha problema nenhum. Bom, passou um tempo e aí eu falei, não pode ser tão normal assim, né? Tanto tempo. Aí a gente começou a fazer os tratamentos. E aí a gente começou primeiro com a inseminação, né? Não foi fertilização, primeiro a inseminação. Aí depois fizemos a fertilização e também não dava. E até o dia que eu resolvi desistir, porque eu via que não ia, né? Eu resolvi me tirar esse peso, sabe? Tipo, não quero mais tentar dessa maneira, né? Essas tentativas acabaram não indo pra frente. E aí o Wilson, teu marido, conversou com você que ele tinha muita vontade de adotar um filho, né? E aí como é que você reagiu? A adoção passava pela tua cabeça? Não, a princípio não. Mas quando a gente começou a tentar engravidar, ele já falava dessa vontade dele. E eu falei, ok, vamos, mas vamos primeiro tentar natural e aí depois a gente vai pensar na adoção. E aí o Wilson acabou te convencendo, você começou a pensar nessa possibilidade. Como é que foi o início do processo de adoção? Bom, a gente conversou, daí, né, a gente, ok, vamos adotar. E aí eu comecei a ir atrás para ver o que precisava, habilitar né? lá o cadastro. Isso. Aí eu não sabia que tinha que ser, até acho que muita gente às vezes não sabe, que tinha que ser no bairro de onde você mora. Então eu primeiro fui no Fórum da Sé. E aí lá que eles me disseram, não, onde você mora? Eu falei, no Tatuapé. Ah, não, então tem que ser lá. E aí eu fui, aí eu descobri o que precisava, documentação, pois é. Só que antes de você entregar a documentação, você precisa fazer um curso obrigatório. Pelo menos na minha época foi assim, eu não sei se mudou com a pandemia e com o passar dos anos, né? Sobre o que é esse curso, Lela? É sobre a adoção. E é muito, quando diziam é um curso obrigatório, a gente torce o nariz, né, e fala, ai, curso obrigatório deve ser muito chato, né? Mas não, eles trazem pessoas que já adotaram, com as dificuldades de quem adotou, psicólogos falando, e tudo isso eu acredito que para te preparar melhor. Falam muito sobre as devoluções. Nossa. E isso me abriu muito a cabeça. Quando vocês se habilitaram, Lela, qual era o perfil que vocês colocaram ali? Porque tem que colocar no cadastro, tem que colocar. Né? Era menino ou menina, né? O sexo
tanto fazia, até 3 anos e meio. Cor também, independia da cor. A única coisa foi realmente a idade, que a gente tinha, a princípio, colocado 3 anos e meio, porque eu tinha um pouco de receio. E o Wilson não, ele já queria mais velhinho, né? Uma criança mais velha. E aí, pensando em tudo isso, do curso e tal, aí foi que depois de uns meses a gente alterou a idade da criança para 6 anos. Então, de 0 a 6. E pelo trabalho do Wilson, vocês acabaram mudando de país algumas vezes durante o processo da espera, porque é aquela coisa, você se habilita e você não sabe se é hoje ou daqui a 4 anos. Exato. Isso foi um problema para o processo de adoção? Como é que funcionou quando vocês saíram do país? No nosso caso, não foi um problema, porque um pouco depois a gente se habilitou em janeiro, aí em maio, acho que foi em maio, teve um evento no fórum e a gente conheceu a juíza e a gente comentou com ela que existiria essa possibilidade. Ela, na época, ela falou assim, se vocês mantiverem um endereço em São Paulo e um contato que a gente possa, né, falar com vocês, não tem problema. E assim a gente fez. Então a gente foi achando que, né, que estava tudo certo. Eu não cheguei a ir lá avisar, olha, estamos mudando. Eu deixei o endereço. A psicóloga da época sabia que a gente tinha mudado e ficamos assim. Vocês receberam a notícia lá ou aqui? Aqui. Como é que foi essa volta? E como é que foi esse momento tão esperado que você teve a notícia? Um pouquinho antes da pandemia, em dezembro de 2019, né, a gente decidiu vender o apartamento. E aí, em dezembro de 2019, vendemos o apartamento. Quando eu vendi, eu fui até o fórum. Eu vim aqui, né, para vender, e eu fui até o fórum para saber como tava. Não, tá tudo certo. Eu falei, a gente não tem que recadastrar, porque eu já tinha ouvido dizer que depois de 2 anos tinha que fazer tudo de novo, né? Não, mudou. Então fica tranquilo, qualquer coisa a gente entra em contato. Viemos. Um mês depois, me ligaram. Então, passados 4 anos e pouco? Não chegou a dar 4 anos, foi quase 4 anos. Tá. Eles me ligaram. Quando ligaram, a gente já pôde dar esse endereço novo que estava em obra, explicamos tudo isso para eles, né? E daí o teu esperado filho chegou, né? Cauê, menino lindo de 6 anos, que te transformou mãe. Como é que foi esse momento, Lela? Onde vocês estavam? A partir dessa ligação, em quanto tempo ele já estava realmente vivendo com vocês? Foi em outubro essa ligação. Em dezembro, ele começou a passar os dias com a gente. De 2021. De 2021, é. E um pouco antes disso, né, por causa da pandemia, o processo foi um pouco diferente. Então, a gente não pôde vê-lo pessoalmente muito rápido. Então, a gente começou com visitas online todo dia. Então, a gente encontrava com ele todo dia, ao meio-dia. No vídeo? No vídeo. Como era isso? O primeiro dia, ele estava morrendo de vergonha, claro, né? E o primeiro dia foi até mais rápido. Eles diziam que o Cauê era um menino muito, muito elétrico, muito intenso, que não ficaria sentado ali 5 minutos para falar com a gente. Mas ele ficou o tempo todo e todos os outros dias também, durante 1 hora. Eu tive que pôr a minha criatividade ali para funcionar, para conseguir fazer isso, lógico, né? Porque o que a gente sinergia, faz né? com uma criança sem estar junto, né? Então eu fazia dobradura, eu imprimia desenhos, a gente pintava aqui, eu pedia para elas imprimirem lá no abrigo, ele pintava com a gente e assim foi. Aí passou, acho que 1 mês e pouco, eles liberaram pra gente fazer a visita Presencial. Como é que foi essa primeira vez? Então, era para ser o momento mais emocionante, acho que, das nossas vidas, mas infelizmente, por causa da Covid e acho que, sei lá, não sei explicar o porquê, não foi. A gente marcou, meio-dia a gente estava lá, só que ele não sabia. Então, quando abriram, assim, o portãozinho para ele ver a gente, que ele viu, ele veio correndo, assim, ele abraçou não, ele veio com os bracinhos e elas puxaram ele por aqui, assim. Não, Cauê, você não pode abraçar eles. Nossa, aquilo foi assim, Covid. E aí elas não era uma mesa comprida, ele ficava numa ponta e a gente na outra. Passou uns dias, eu falava para elas, eu falava assim, tá ficando chato, ele daqui a pouco não vai mais querer, né? Eu posso trazer um jogo, um dominó? Ah, não, porque vocês vão mexer no dominó
e ele também. Não era mais fácil fazer um teste? Então, aí eu até falei pra elas, eu falei assim, poxa, mas eu me cuido, vocês se cuidam, né? Qual é a diferença de mim pra vocês? Né? Por que é que eu não posso ficar mais perto? Por que é que a gente não pode brincar de alguma coisa? Aí elas chegaram à conclusão de que, ok, podia, mas abraçar ainda não podia. Podia mexer nas mesmas pecinhas. Demorou quanto tempo? Demorou 1 mês, mais ou menos. Nossa. É claro que cada caso é um caso, né? Não são todos casos que são assim, ou que foram assim, né? Mas com a gente foi. E aí, em dezembro de... Não chegou a 1 mês, acho que um pouco menos de 1 mês, eles liberaram ele para ir para casa todo dia. Então a gente pegava 9 e pouco da manhã. Aí finalmente abraçou. Chegou a gente tava até de táxi, porque era dia do rodízio. Entrou no táxi, eu agarrei ele. Eu falei, olha, agora... Aí ele agarrou a gente também. Falei, agora não tem mais essa, né? E aí foi chegando meio de dezembro. E aí a gente começou a ficar preocupado, vai vir o Natal, eles vão entrar em recesso, como é que vai fazer? Lógico. Que ninguém deixa ele ficar de vez, né? Aí no dia 16 de dezembro, eles deixaram ele começar a dormir, mas ainda não era a guarda provisória, ainda era esse processo de aproximação. Eles entraram em recesso, aí disseram que em janeiro, acho que dia 15 de janeiro, não sei, eles voltariam a falar com a gente para dar ou não a guarda provisória. Nossa. Aí, só que quando eles voltaram do recesso, a gente teria uma entrevista com o abrigo e eles fariam um relatório para dar para o fórum, para daí o juiz decidir se daria a guarda provisória ou não. E nesse dia, por algum motivo, elas não fizeram o relatório. E aí a data que a data limite era um domingo, esse dia era uma sexta, era um domingo. Então ela falou assim, olha, a gente não mandou o relatório. Eu mandei agora, era 5 horas de uma sexta-feira. A gente não sabe se o juiz vai ver. Então, se o juiz não vê, vocês precisam devolver ele no domingo. É tipo comprar uma caixa de fruta na feira e devolver, né? Depois de 1 mês ele convivendo com a gente, como é que você devolve o menino pro abrigo? Isso não existe. E aí a gente ficou desesperado. Aí naquele dia a gente colocou um advogado. É isso que eu ia te perguntar. Você não teve um advogado te auxiliando? Naquele dia, sim. Porque é muito moroso o processo e às vezes as pessoas não entendem o que a gente está fazendo como e não dão a importância que a gente dá. Finalmente, em janeiro, vocês obtiveram a guarda definitiva. Não foi logo em seguida, né? Eles não deram a guarda nesse dia, mas eles deram mais um prazo, acho que era mais 1 mês de convivência, então ele não precisou voltar para o abrigo. E aí depois, acho que de 1 mês, veio a guarda, até porque para eles, acho que isso pesa um pouco, né? Porque sem a guarda a gente não podia pôr na escola. Sim. Então eles deram a guarda antes de começar o ano letivo. Sim. E aí a gente conseguiu colocar ele na escola. Lela, eu sempre falo que quando nasce um filho, nasce uma mãe. E a adoção é o filho que nasceu do seu coração, não deixou de nascer. Como é que é assim? Porque vocês adotaram o Cauê, ele já tinha 6 anos, já é quase o final da primeira infância. Então eu queria que você contasse como é que foi a adaptação dele em casa, não só para vocês, mas para ele também. Um garoto que veio de uma outra realidade, de repente recebe um amor em abundância, sem julgamento, sem ser maltratado, quer dizer, a gente não sabe a história, mas de repente ele recebe o mais importante do mundo, que é o amor, que é a melhor energia que a gente pode trocar. Como é que foi a adaptação dele em casa? Porque para vocês também estão recebendo uma energia e uma pessoa nova, da mesma forma que ele, mas a percepção de uma criança é sempre diferente da nossa, mais madura. Como é que foi essa chegada dele em casa, no bairro, com a sua família, com a escola, ver você cozinhando, assim, esse cotidiano, queria que você contasse. A adaptação do Cauê, por incrível assim que pareça de outras histórias, foi muito fácil, foi muito tranquila. Ele é muito carinhoso, sempre foi com a gente. Solto, extrovertido? Solto. Ele é muito envergonhado com outras pessoas, né? Mas só com a gente não. Então, assim, muito carinhoso, sempre fazendo coração, sempre beijando, te amo. Então, assim, a adaptação dele foi muito tranquila. A primeira noite, por exemplo, que ele veio dormir em casa, eu tinha muito medo dele chorar à noite, né? Porque ele em outro lugar, ele não tem os amiguinhos dele, né? Aquela coisa toda.
Ele dormiu 9 horas da noite e acordou só o outro dia, e todo feliz e contente. Então, foi bem tranquila. Claro que teve... E aí eu volto naquela história do curso. Como aquele curso foi bom pra gente. Teve o momento dele dizer, não quero, eu quero ir embora. Ele falou? Falou. E eles disseram que isso ia acontecer. Então, quando ele externalizava que, tipo, quer ir embora, ele queria ir embora da onde pra onde? Ele sabia Uma vez ele falou abrigo, outra vez ele falou que ele queria ir pra rua. Mas foram assim, essas 2 ou 3 vezes. Logo passou, teve uma vez que meu marido abraçou ele e ele dizia, me larga, não quero, não quero. E meu marido abraçou mais forte, ele falou, mas eu quero, não tenho o que fazer. Você disse pro juiz que você queria ficar com a gente e você vai ficar. Você é nosso filho. A gente não vai deixar você embora de jeito nenhum. E aí passou. Aí passa... Aí ele vem, abraça, fala eu te amo, e aí nunca mais teve. E a adaptação dele, colégio, em casa, no bairro, com a família, com essa vida nova, né? Como é que foi? Na família, super tranquilo, todo mundo esperando muito por ele. Demorou um pouco para ele conhecer pessoalmente todo mundo por causa da pandemia, né? Então demorou um pouquinho. A escola me preocupava um pouco, porque a gente falava de escola, ele meio que... Nunca tinha ido à escola? Ele ia, mas ele não gostava. Então eu não sei como era na escola dele, né? Então ele tinha pânico, assim, quando eu falava de escola. Aconteceu alguma coisa... A gente colocou ele numa escola dessas que aprende brincando, sabe? Uma escola mais... Montessoriana. Isso, diversificada. Ele não é o único negro. Primeiro dia, claro, ele chorou, ficou com vergonha, porque ele é muito envergonhado. Então o primeiro dia ele não ficou muito bem, mas... Hoje chegou já é o mais em casa, popular da escola. Então, nesse dia mesmo, ele já chegou em casa dizendo que amava aquela escola. E a gente leva ele pra escola, os amiguinhos ficam, Cauê, não sei o quê. Ele ama de paixão essa escola, ama. O Cauê sabe que ele vai ter essa mudança de país? Como é que ele tá administrando? Porque ele já andou de avião? Ele andou, um pouquinho depois que ele chegou, a gente foi pra Foz do Iguaçu, ele é de avião. Tem Adorou. foto dessa viagem pra gente botar? Tem. Você pretende ter mais filhos? Adotar mais filhos? Pretendo. Já está habilitada? A minha habilitação foi para mais de um, mas só veio um a princípio, né? Então, agora a gente vai ver como é que vai ser isso. Se a gente vai fazer isso lá ou se vai continuar aqui. Então, nós estamos pensando. Que recado você daria, assim, para pessoas como você que também querem realizar esse sonho de ter filhos e esbarram e enfrentam as dificuldades nesse processo, que não são poucas, né? Sim, que não desistam, né? Como eu quase desisti da adoção também, né? Porque eu achava que não era para ser. Eu pensava, meu Deus, não é para eu ser mãe, né? Tá demorando tanto, o meu perfil não é tão exclusivo assim, né? Então que não desistam, porque um dia vai acontecer. E quando a gente menos espera, né? Aconteceu quando a gente menos esperava. Então não desistam, porque vai dar certo. Lela, depois de tudo que você passou com essa história tão linda, o que é o significado de amor para você? O amor para mim é o Cauê. O Cauê para mim, ele é... Eu olho para ele e eu vejo o amor nele. Então é isso. Olha, bem-vinda a esse mundo. Obrigada. De um amor assim inexplicável. Obrigada. Muito orgulhosa da sua história, muito legal, muito lindo saber que esse amor existe, vocês estão trocando essa energia. Obrigada, viu? Obrigada a você. Se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. É muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você for de São Paulo, pontua isso no e-mail, pois por hora só gravamos aqui. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!